Agora, para responder as questões 4 e 5, a gente tem um texto que é como uma espécie de mapa mental. O que está maior é cidadania, e aí a gente vai puxando as setinhas, indicando o que conduz ali o significado. Então, ó, tem sua origem na Grécia clássica, logo em seguida está dizendo assim: pressupunha implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Aí logo abaixo de Grécia clássica está dizendo assim: designa os direitos relativos ao cidadão. Cidadão é o habitante da cidade. Cidadão também é aquele que está no gozo dos seus direitos. E aí você vai linkando as ideias, fazendo um link entre as ideias. É um texto muito interessante. Quem já foi meu aluno sabe que eu adoro fazer esse tipo de mapa mental aqui. Agora, o texto abaixo, número 4, o texto, tá? O título é assim: noção fraca de cidadania prejudica combate ao coronavírus no Brasil. Muitos não respeitam a quarentena nem usam máscaras, mas é preciso sermos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas, diz Janine. E aí, esse texto ele foi publicado no dia 6 de maio de 2020, no jornal da USP.br. Essa é a fonte do texto, tá? Então, questão 4 está pedindo: discuta brevemente, com base no texto sobre cidadania e combate ao coronavírus do jornal da USP, de que forma a noção fraca de cidadania do brasileiro prejudica o combate ao coronavírus no Brasil. Por que essa noção fraca de cidadania, a pessoa não saber o real significado de cidadania, o real significado de exercer seu papel de cidadão, tem prejudicado o combate ao coronavírus no Brasil? A gente sabe que o Brasil é um dos países com maior índice de casos de pessoas contaminadas e, inclusive, de mortes, infelizmente. E por que essa noção fraca de cidadania prejudica? Qual é a sua opinião na questão número 4? Agora, questão 5, no trecho final do texto Cidadania e Combate ao Coronavírus, o autor traz a ideia de que é necessário maturidade, educação e cultura política. Pensando no seu cotidiano, quais ações se referem a essas ideias? O que você percebe na sua vida que poderia ser modificado para melhorar o ambiente em que vive? Então, ele quer que a gente tenha maturidade. O que é ter maturidade? O que é ter educação? E o que é ter cultura política? Para pensar nesse cotidiano, no dia a dia, nesse viver em sociedade. E saber que você não está ali sozinho, que as suas ações refletem nas outras pessoas, que as suas escolhas trazem consequências não só para você e para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que vivem junto com você, perto ali de você. E o que você poderia modificar para melhorar esse ambiente em que você vive, se você tivesse esse poder, né, de modificar, tá? Agora, para responder a questão 6, a gente precisa analisar o cartoon logo acima da questão 6, lá na página 8. E aí já começa falando assim: todo brasileiro tem direito à moradia. Um lê, né? Aí o outro tá falando assim: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Ou seja, tem uma crítica por trás aqui. E a gente vai analisar não só o texto, não só a mensagem escrita, falada, mas também a linguagem não verbal. Quais são as condições de vida deles? Quem está por trás? Quais são os estilos de roupa? Como eles estão vivendo? A gente vai analisar todo tipo de linguagem, tá? A expressão corporal também. Tudo isso vai ser analisado para a gente conseguir responder a questão 6. Não sei você, mas eu adoro cartoon, eu adoro desenho. Tudo que é tipo de desenho, de cartoon, chama muito a minha atenção. Vamos lá. Pode-se observar no cartoon que a família está com um exemplar da Constituição Brasileira e um deles está lendo um de seus artigos, aquele que traz os direitos de todos os cidadãos. Tendo como base a linguagem verbal e a linguagem não verbal apresentada no texto, explique por que a mulher pede para que ele leia aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, tá? Qual é a crítica por trás disso aí, analisando aqueles elementos que a gente havia começado a falar sobre eles logo no iniciozinho. Agora, depois da questão 6, está escrito assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição, artigo número 6 da Constituição Brasileira. É ou não é bonito, gente? Olha o tanto de direito que a gente vem conquistando ao longo dos anos, né?
Só que a gente tem que ver se esses direitos realmente estão sendo respeitados ou não. Agora, a questão 8 está falando assim: de acordo com o texto acima, o lazer é um direito social. Sendo direito, pode ser exercido por todo cidadão. Cite 5 maneiras de realizar atividades de lazer sem colocar em risco os demais membros da sua família. Então, se lazer é um direito, significa que qualquer cidadão pode exercer. Então, você pode sim brincar, relaxar, se divertir. Só que como você pode fazer isso sem colocar a saúde dos outros membros da sua família em risco, né? Principalmente levando em consideração todo esse cenário que a gente tem vivido, de pandemia, de evitar contato social. Como é que você pode se divertir sem infringir todas aquelas regras de confinamento que foram estabelecidas aí para que a gente consiga combater a Covid-19? Então, coloque aí 5 formas de se divertir, de ter lazer sem prejudicar, tá? Sem ser prejudicial à saúde.